Olá pessoal, tudo bem? Pois bem, antes da gente começar a trabalhar aqui em relação à questão do inventário e da partilha, que é o nosso último tema da nossa disciplina, eu preciso passar alguns avisos para vocês. Primeiro, estou em mora em relação a uma aula, que é a aula de quinta-feira, que por um erro, por um equívoco, eu achei que aquela palestra ocuparia o segundo horário e acabou não ocupando, motivo pelo qual a gente não teve aula na quinta-feira da semana passada, perfeito? Além disso, dentro dessa semana, na quarta e na quinta-feira, eu não estarei disponível para as aulas online, para as aulas remotas, motivo pelo qual eu solicitei ao nosso coordenador que ele autorizasse eu ministrar essas duas aulas, né, dessa semana, na verdade são quatro, da forma gravada como fazíamos, né, no ano passado. Então, eu peço desculpas, mas eu achei muito melhor a gente tentar seguir o nosso cronograma, como eu comentei, a gente já está de fato caminhando para o final da nossa disciplina, do que colocar algum professor para substituir, aí geraria uma confusão, sobretudo nesse final de ano. Então provavelmente eu não conseguiria fazer a substituição dos outros professores também. Então eu perguntei, questionei para o nosso coordenador e ele autorizou eu dar essa aula para vocês de forma gravada, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar. Nós temos então 3 aulas, na quarta e na quinta, que eu vou separar em 3 vídeos de forma diferenciada, tá? Provavelmente hoje estarei lançando para vocês 2 vídeos e amanhã eu vou gravar o vídeo respectivo da nossa quinta-feira, beleza? Vamos lá então, vamos trabalhar. Gente, então, como eu tinha comentado já com vocês, inclusive nas nossas outras aulas, nós falaremos agora sobre o procedimento do inventário e o procedimento da partilha, tá? É nítido que nós temos um aspecto prático muito forte dentro desses dois institutos, né, que são complementares, nitidamente, mas, então, antes da gente começar a trabalhar o que é, como que procede o inventário, como que a gente procede uma partilha, se faz necessária a apresentação de conceitos e noções gerais sobre o que nós temos dentro do nosso inventário, perfeito? Então vamos começar com a conceituação. Então, é nítido, né, que quando a gente coloca uma instrumentalização concreta do direito sucessório, nós estaremos falando do inventário e da partilha. Então, tudo que nós estudamos até hoje, ele acaba se concretizando quando do procedimento de inventário e do procedimento da nossa partilha. Muitas regras que nós estudaremos aqui estão presentes no Código de Processo Civil, então vocês podem ver essa matéria também, em alguns procedimentos especiais previstos no nosso CPC, a depender ali da ementa proposta pelo professor, perfeito? Mas, de qualquer forma, para vocês não terem nenhum prejuízo em relação a isso, nós estudaremos as regras processuais também aqui, referentes ao nosso inventário, beleza? Então, gente, começando pelo conceito, o que é o inventário? Posiciono para vocês 2 conceitos, o primeiro de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, que entendem que o inventário é quando morre uma pessoa, deixando bens, abre-se a sucessão e procede-se o inventário. Para quê? Para regular a apuração dos bens deixados, com a finalidade de que passem a pertencer legalmente aos seus sucessores. O inventário é o procedimento obrigatório para a atribuição legal dos bens aos sucessores do falecido, mesmo em caso de partilha extrajudicial. Nós temos alguns pontos aqui já que podemos esclarecer dentro dessa conceituação de Euclides de Oliveira e de Sebastião Amorim. Primeiro, o inventário ele vai concretizar algo que nós já falamos quando nós estávamos falando do princípio de Saicine, que é a partilha desses bens, a destinação final desses bens. Como que esses bens eles passarão a pertencer para esses herdeiros. Então, nós temos a individualização dos bens, a partilha dos bens e a transferência da propriedade desses bens para os herdeiros. Como a gente viu, a ideia da Saicine existe para que este monte, que é um monte indivisível, e nós falaremos um pouco mais à frente sobre isso, não fique sem dono. Então, quando uma pessoa falece, abre-se a sucessão, esses bens automaticamente eles são transferidos para os herdeiros. Mas é algo indivisível, é uma massa, é algo que você não consegue, por exemplo, fazer uma venda em seu próprio nome. Então precisa individualizar, e a individualização se dá necessariamente dentro do inventário, necessariamente dentro da partilha. Inclusive, e aí a segunda lição,
inclusive na ideia de partilha extrajudicial. Vocês, dentro dessa altura do campeonato, já sabem que o inventário é passível de ser feito na forma judicial e na forma extrajudicial. Nós estudaremos todas as modalidades, fiquem absolutamente tranquilos. Mas o que vocês precisam ter em mente é que é sim possível fazer uma partilha no âmbito extrajudicial. Uma partilha feita, portanto, perante o nosso tabelionato de notas. Perfeito? A nossa segunda conceituação é do Francisco José Carrali, que coloca para nós que o inventário é o meio pelo qual se promove a efetiva transferência da herança, ou seja, se afasta, sai cima e transfere automaticamente, transfere-se definitivamente esse monte aos seus respectivos herdeiros. Embora no plano jurídico e ficto, como visto, a transmissão do acervo se opera no exato instante do falecimento, que é a própria consagração do princípio de sai-cime. Ou seja, nós temos a transferência automática quando da abertura da sucessão, mas a efetiva transferência da herança e a individualização desse monte partível, se dará através do nosso procedimento de inventário, beleza? Onde nós temos, enfim, algumas normas importantes em relação ao nosso inventário. Vamos começar pela norma prevista no artigo 1991 do nosso Código Civil, que fala para nós que desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante, gente. Quem que é o inventariante? Exatamente isso que nós vamos estudar a partir de agora. Bem, o nosso inventariante, ele é o administrador do espólio. O espólio, como nós já estudamos também, é aquele conjunto de bens formados com a morte de determinada pessoa, ou seja, quando alguém abre-se a sucessão dessa pessoa, ela tem lá o seu patrimônio. E esse patrimônio somado vai constituir o que nós chamamos de herança, mas necessariamente nós também daremos o nome de espólio, ou seja, o conjunto de bens que estão ali, que são inerentes àquela pessoa que faleceu, perfeito? O espólio é um ente despersonalizado, é uma massa, é algo que a gente não consegue, não existe uma individualização, como nós já estudamos, beleza, gente? E o inventariante, ele vai agir dentro do plano jurídico como um mandato legal, ou seja, quando o juiz nomear o inventariante, nós estudaremos as regras de nomeação do inventariante, enfim, necessariamente ele vai estar cumprindo ali um mandato legal, tá? Uma imposição, inclusive com ônus para ele, beleza? Bem, nós falaremos do inventariante, como eu já posicionei para vocês, mas os principais procedimentos quanto ao inventário são previstos no nosso Código de Processo Civil, como realmente tem que ser, algo de procedimento. Então, muito mais lógico estar no CPC do que estar aqui no Código Material. No Código de Processo Civil de 1973, a questão do inventário estava prevista lá nos artigos 982 até o 1021, e no nosso Código de Processo Civil recente, de 2015, está lá no artigo 610 até o artigo 646, ou seja, nós temos inúmeros artigos para estudarmos, beleza, gente? Bem, como eu comentei com vocês, nós temos que nos aprofundar em relação à figura desse tal de inventariante, que até algum momento, junto com o autor da herança, com o falecido, necessariamente é a pessoa que tem ali uma série de obrigações, uma série de responsabilidades, ou seja, ele acaba se tornando um protagonista dentro deste processo, perfeito? Então, nós temos ali uma lição, sobretudo, em relação à atuação processual do inventariante, que o nosso informativo 531 do STJ trouxe para nós, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, que fala para nós que o inventariante nada mais é do que, substancialmente, auxiliar do juízo, não podendo ser civilmente preso pelo descumprimento de seus deveres, mas sim destituído por um dos motivos previstos no artigo 995 do Código Civil. Pois bem, então, gente, o inventariante, ele é um auxiliar do juiz, ele vai atuar de forma cooperativa, como necessariamente tem que ser, guiado sempre pela boa-fé, para, de fato, dar ali o motivo e concretizar a nossa sucessão e a sua finalização propriamente dita, perfeito? Então vamos lá, gente, vamos continuar aqui falando um pouco em relação ao nosso inventariante. Bem, desculpa, em relação ao inventário.
Bem, a regra que acaba trabalhando e colocando e inaugurando as normas procedimentais previstas no Código de Processo Civil é a norma do dispositivo de 610 do nosso CPC. Eu trouxe para vocês este dispositivo para a gente já começar a adentrar na matéria processual, perfeito? Então, o que diz a cabeça, o caput do artigo 610? Havendo testamento ou um interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Então, aqui nós temos algumas lições importantes. Se tiver testamento, necessariamente, de forma obrigatória, o inventário tem que ser na via judicial, ou seja, não cabe na via administrativa. Segundo critério ali, segundo elemento, se existir interessado incapaz, necessariamente a figura do absolutamente incapaz hoje, somente os menores de idade, como nós já vimos, o rol dos absolutamente capazes com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência se tornaram relativamente capazes, então é nítido que precisa de um procedimento específico para, de fato, constituir essa incapacidade relativa, tá? Então, é um aspecto que precisa necessariamente passar pelo crivo do Poder Judiciário, mas o que nós temos aqui, via de regra? Quando tem menores, este inventário também será feito na forma judicial. Então, testamento e interesse de incapaz, obrigatoriamente na via judicial. O parágrafo 1º desse dispositivo fala para nós que se todos forem capazes e concordes, ou seja, anuentes, com manifestação igual de vontade, ou seja, eles concordam com aquilo que está sendo previsto, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para o levantamento de importância depositada em instituições financeiras. E continua aqui no parágrafo 2º, falando para nós, que o tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então, a cabeça do 610 traz para nós a necessidade do processo de inventário na via judicial quando interesse de incapaz e testamento. Perfeito? Só que é possível fazer esse inventário na forma extrajudicial quando todos forem capazes, ou seja, não tiver qualquer incapacidade, perfeito? E todos estiverem anuência, se todos concordarem com o que está sendo previsto. Então, se todo mundo estiver de acordo, basicamente, todos maiores, pode ser feito a lavratura desse ato perante o tabelião de notas. E um ponto importante, diferente, por exemplo, de uma escritura pública de compra e venda, inclusive diferente do testamento, etc., no inventário, necessariamente precisa ter capacidade postulatória, ou seja, precisa de um advogado ou também precisa de um defensor público, perfeito? Então, necessariamente precisa de um advogado para ser feita na via extrajudicial. Da Defensoria Pública, eu não sei, tem várias pessoas que já tiveram experiência na Defensoria Pública aqui na nossa sala, mas eu penso que não se faça muito o inventário através da forma extrajudicial quando presente a Defensoria Pública, porque, querendo ou não, por mais que esteja prevista em uma série de dispositivos, inclusive no âmbito constitucional, a gratuidade da justiça, inclusive para os atos extrajudiciais, eu acho difícil fazer aqueles requerimentos de gratuidade perante o cartório perante o tabelionato de notas, que então acaba sendo mais fácil você ir para a via judicial, até mesmo nós estudaremos a figura do arrolamento, se for o caso, fazer o arrolamento, para, com a anuência de todos também, não, assim, um ponto que é importante, né? Se todos forem maiores e todos forem capazes, você não fica obrigado a fazer na via extrajudicial. Você pode fazer na via judicial. Então, por exemplo, dentro da Defensoria Pública, então, vamos imaginar que todo mundo está de acordo, todos são maiores, mas se faz através da via judicial, porque a gratuidade de justiça, aparentemente, é muito mais fácil de ser conquistada no âmbito judicial do que no âmbito extrajudicial. Então, é algo que acaba sendo uma infelicidade, né? Mas, de fato, nós temos essa limitação em relação à gratuidade da justiça nas nossas escrituras públicas de inventário, tá? Só que, como eu comentei com vocês, existe, inclusive julgados de consultas do CNJ, falando da gratuidade da justiça para o termo de inventário e partilha no âmbito extrajudicial.
mas, de fato, é uma complexidade no âmbito prático que, às vezes, é mais fácil você se submeter ao âmbito judicial do que no âmbito extrajudicial, perfeito? Bem, avançando, gente. Já comentei isso em aula com vocês, inclusive com o exemplo da Isabela. Quando você faz um procedimento de inventário, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial, você necessariamente precisa fazer uma consulta no nosso querido SENSEC, que é o Centro Notarial de Testamentos, desculpa, de Serviços Compartilhados. Esse é o SENSEC, perfeito? Dentro do SENSEC, nós temos o famoso RCTO, que aí sim é o Registro Central de Testamentos Online. Então, hoje, quando se lavra uma escritura pública, e aqui a gente está falando de escritura pública, né? Se é testamento particular, é, não vai estar presente dentro dessa busca, tá? Nitidamente. Mas, se a lavratura deste ato do testamento for feito no âmbito do cartório, ou seja, nosso tabelionato de notas, que é o que eu sempre falei para vocês, que é de fato mais recomendado, sobretudo em razão da nossa querida segurança que nós temos dentro desse procedimento no âmbito do cartório, bem, se você fez, então, o testamento público, necessariamente, dentro desse RCTO, no Registro Central de Testamentos Online, que está lá no SENSEC, você vai precisar extrair uma certidão que se chama Certidão de Inexistência de Testamento, perfeito? Para proceder o inventário, seja no âmbito judicial, seja no âmbito extrajudicial. Então, nós temos o provimento 56 de 2016 do CNJ, que exige a consulta ao Registro Central de Testamentos Online para que processos, inventários e as partilhas no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial. Comentei com vocês, se vocês entram com o processo, pedido de abertura de inventário, e não anexam esta certidão, o juiz já vai mandar, a juíza já vai mandar você emendá-la, perfeito? Então, isso nitidamente no âmbito judicial. No âmbito extrajudicial, você pode também levar esse documento para o cartório, tem alguns cartórios que têm ali já esse sistema de busca e depois cobra o valor dessa certidão, mas necessariamente nós precisamos desta certidão. Para quê? Para verificar ou não a existência de testamento como um requisito prévio, né, para a abertura dos procedimentos de inventário no âmbito judicial ou no âmbito extrajudicial. Isso acaba evitando tumultos. Porque imagina, se você não precisasse juntar essa certidão de inexistência de testamento, ou se for o caso de existência, né, se identificar algum testamento, alguma escritura lá dentro do SENSEC, imagina, você abre o processo de inventário, vai até uma fase de cognição exauriente, chega lá na frente, as últimas declarações, e aí descobre-se que tem um testamento. E aí tem que voltar tudo do ponto zero para fazer o procedimento de abertura do inventário, desculpa, do testamento, etc. Então faz muito mais sentido ser um requisito prévio ao próprio processo. Ou seja, antes da gente entrar, quando nós entramos com o pedido, junte, anexe esse documento, perfeito? Faz muito mais sentido e é muito melhor. Tranquilo? Fora aqui, qual que é o nosso maior objetivo dentro do testamento? Vocês sabem, preservação da última vontade do falecido. Então, essa norma está buscando, né, esse provimento, melhor dizendo, está buscando manter ou conservar esta última vontade do falecido. Beleza, gente? Pois bem, vamos falar o seguinte, vamos avançar aqui. E aqui também a gente poderia falar do provimento 100 de 2020. Nós já falamos desse provimento 100, que pode ser feito através de escritura pública digital. A gente já comentou sobre isso. É perfeitamente possível fazer um inventário no âmbito extrajudicial da forma digital, tá? Com as validades previstas, com os critérios de validade previstos lá no nosso provimento 100 de 2020 do CNJ. Claro que foi algo potencializado com a pandemia. A pandemia trouxe inúmeros, vamos dizer assim, reflexos no âmbito do inventário, sobretudo questão de multa. A gente vai verificar que tem multa caso não seja instaurado o procedimento de inventário dentro de um prazo. Mas o que é importante vocês saberem é que é sim, plenamente possível realizar o procedimento de inventário no âmbito extrajudicial através do meio digital ou eletrônico. Perfeito, gente? Pois bem, então vamos estudar aqui
as nossas modalidades de inventário admitidas no nosso direito brasileiro. Perfeito, gente? Então aqui nós vamos falar primeiro do nosso inventário judicial, para depois falarmos do inventário extrajudicial, tá? Então nós temos três modalidades, três espécies de inventários no âmbito judicial. Nós extraímos essa lição da obra de Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, querendo ou não, é uma referência de leitura muito grande aqui para nós, já inclusive com a conceituação deles, mas basicamente então nós temos três espécies de inventário judicial. A primeira, inventário judicial pelo rito ou procedimento tradicional, que nós denominaremos de inventário comum, o clássico, vamos dizer assim, que está tratado nas normas do 610 até o nosso artigo 658 do CPC. Então, verifiquem, né? Nós temos inúmeros dispositivos sobre o inventário judicial pelo rito tradicional, pelo rito comum, tá? Segunda possibilidade, inventário judicial pelo rito do arrolamento sumário, tá? Aqui nós temos algo que são bem, assim, é bem legal, a ideia do arrolamento acaba antecipando uma série de questões, é mais rápido, é mais econômico, enfim, nós estudaremos o arrolamento, mas nós temos duas modalidades de arrolamento, o arrolamento sumário e o arrolamento comum. O arrolamento sumário, ele é cabível quando todos os interessados forem maiores e capazes, abrangendo bens de quaisquer valores. Então, no arrolamento sumário, se todos forem maiores, todos estiverem concordando com o que está sendo exposto, pode ser feito o arrolamento sumário, e nós vamos estudar como é o arrolamento sumário, previsto no artigo 659 do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, tá? E, por fim, o inventário judicial pelo rito do arrolamento comum, né? Inventário judicial pelo rito do arrolamento comum e não do sumário. Qual que é a diferença, gente? No rito do arrolamento comum, é cabível quando os bens do espólio forem de até determinado valor, tá? Então, existe uma mudança, e nós estudaremos essa mudança quando nós falarmos de arrolamento comum, em relação ao montante previsto no CPC de 73, na norma do 1036, para a norma prevista no artigo 664 do CPC de 2015, perfeito? Então, aqui vai depender do valor, tá? Não necessariamente tem a ideia dos maiores, capazes, mas precisa, sim, temos um limite de valor, vamos dizer assim, tá? Vamos começar, então, gente, falando do inventário judicial pelo rito ou pelo procedimento tradicional, que nós chamaremos de inventário comum, beleza? Este inventário é o mais complexo, vamos dizer assim, de regras que nós teremos para estudar, porque é uma decorrência lógica. Como eu mostrei para vocês, nós temos inúmeros dispositivos aqui, em detrimento do arrolamento sumário e do arrolamento comum, em apenas 2 artigos. Então é claro que nós ocuparemos um tempo a mais para estudar esse inventário judicial pelo rito tradicional, e provavelmente até mesmo nessas 3 aulas, né, a gente não vai conseguir esgotar o tema, perfeito? Então vamos lá, gente, vamos começar pela nossa regra geral em relação ao nosso inventário pelo rito tradicional, que nós tínhamos ali, que nós temos ali, melhor dizendo, o artigo 611 do nosso Código Civil, prevendo alguns prazos, enfim, nós estudaremos isso a partir de agora, tá? Então, o nosso artigo 611 do Código de Processo Civil, ele acaba enunciando que o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ao requerimento da parte. Ou seja, gente, aqui nós temos já um ponto para nós verificarmos. Nós temos uma norma que fala que necessariamente no prazo de 2 meses, o processo de inventário tem que ser aberto, ponto. E necessariamente ele terá que ser concluído no prazo de 12 meses, perfeito? O nosso Código Civil de 73, ele acabava trazendo a ideia de 60 dias. Hoje, na verdade, essa ideia de 60 dias acaba sendo transformado para o termo 2 meses, tá? Só que vocês já notam que existe a possibilidade de pedido de prorrogação, através de um pedido pelo interessado, de ofício, inclusive, pelo próprio juiz, enfim. Basicamente, gente, nós temos o seguinte, nós temos um prazo que ele existe, tá? Esse prazo de 2 meses. Só que o que acontece? Como a gente já até conversou, o que esse prazo pode gerar, assim, via de regra, né? Porque às vezes a gente tem aquele prazo impróprio,
que está lá previsto no código, só que se não cumprir não gera nenhuma sanção, mas aqui nós temos sim uma sanção. Tá? E essa sanção, na verdade, é uma imposição de uma multa, e essa multa será imposta a variar com cada estado, perfeito? Gente, só que o que nós temos aqui? O porquê que nós temos, na verdade, esse prazo? Porque vamos imaginar, na verdade, esse dispositivo, ele acaba tentando colocar para nós, tentando trazer para nós vamos dizer assim, um impedimento em relação a alguém que tenta retardar, alguém que tenta impedir a abertura do procedimento de inventário. Perfeito, gente? Só que o que nós temos dentro disso? O Código de Processo Civil, tanto de 73 quanto de 2015, eles perderam grandes oportunidades de estipular a menção expressa de uma sanção em determinado caso de não cumprimento. Porque nós olhamos pelo nosso artigo 611 do CPC e nós não temos essa sanção bem estipulada, nós não temos isso, tá? Então não existe uma consagração expressa em caso de descumprimento desse mencionado prazo de 2 meses, tá? Só que a ausência da previsão não impedia e também não impedirá hoje que cada estado da federação, inclusive o estado do Paraná, institua dentro do seu regramento uma multa pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário, não existindo qualquer inconstitucionalidade dentro dessa multa, conforme consta na súmula 542 do Supremo Tribunal Federal, perfeito? Só que o que a gente acaba tendo na prática? O descumprimento desse prazo. Coloquei para vocês a lição do Euclides de Oliveira e do Sebastião Morim, que falam para nós o seguinte, ó. É comum haver atraso na abertura do inventário, em diversas as razões, como trauma decorrente da perda de um ente familiar, dificuldades financeiras, problemas na contratação de advogado ou necessidade de diligência para a localização dos bens e sua documentação. Pois bem, a inércia do responsável poderá ensejar a atuação de outro interessado na herança, que tem a legitimidade concorrente. Então, se um não entrar, procedimento de abertura de inventário, o outro pode entrar, tá? Porque nós estudaremos a ideia da legitimidade, mas existe a ideia de legitimidade concorrente prevista no artigo 988 do CPC. Ou providência ex officio, previsto no artigo 989, também no mesmo Código. Requerimento fora do prazo não implica indeferimento da abertura do inventário pelo juiz, mesmo porque se trata de procedimento obrigatório, não sujeito a prazo fatal. Então aqui, uma regra. Se não cumprido esses 2 meses, não existe nenhum problema. Você vai poder tramitar com esse inventário, só que existe a possibilidade de uma aplicação de uma multa, perfeito? Mas o atraso na abertura do processo de inventário, quando superior a 60 dias, e agora a gente tira os 60 dias para estipular os 2 meses, tá? Acarretará acréscimo dos encargos fiscais pela incidência de multa de 10% sobre o importe a recolher, além dos juros de mora. Se o atraso for superior a 180 dias, a multa será de 20%, previsão da lei paulista aqui. É claro que aqui eu vou passar depois as leis estaduais para vocês, mas para comentar, inclusive para ilustrar para vocês, mas o seguinte, nós não temos no CPC a sanção. Limita-se a 10%, limita-se a 20%, limita-se a 15%. Não tem. Então, cada estado vai aplicar a multa quando o descumprimento de 60 dias da forma que ele quiser. Isso é um problema. Tá? Além disso, nós temos o seguinte. Aqui no estado do Paraná, eu vou comentar isso um pouco mais para frente, tá? Porque eu acho que fica até mais fácil. Então, gente, seguinte. O nosso dispositivo de 611, a gente precisa, antes de entrar nesse slide, entender se nós aplicamos a ideia da Lei 14.010 de 2020, que é o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas do âmbito de direito privado, tá? Então, nós temos ali a suspensão para prazo de instauração, encerramento de processo de inventário e partilha. Então, nós temos uma lei emergencial que foi publicada ali no nosso ano de 2020, que terminaria assim, né, até 30 de outubro. Então, no âmbito do nosso regime emergencial, essas multas estariam absolutamente suspensas, tá? Só que o que acontece, gente?
Hoje, nós, ainda bem, nós já estamos avançando em relação às questões da pandemia, então esse regime que era transitório já está caindo por terra, perfeito? Então, tem que tomar um cuidado. Vou comentar algumas questões práticas com vocês um pouco também mais para frente, tá, gente? Então, cabe a cada ente da federação ou o Distrito Federal instituir uma multa pelo retardamento do início ou da ultimação do nosso procedimento de inventário, tá? Então, coloquei alguns exemplos. São Paulo, 10 a 20%. Se existir o caso de 180 dias, aplica-se a multa de 20%. Rio de Janeiro, multa de 10% sobre imposto cobrado em dobro quando constatada a infração no curso de um procedimento fiscal. Então, precisa existir um procedimento fiscal para a instauração e aplicação dessa multa. Santa Catarina e o DF, multas fixas de 20% sobre o valor do ITCMD. Então, claro, gente, o ITCMD, eu já cansei de falar isso para vocês também, é um imposto estadual, existe uma alíquota individualizada para cada estado da federação e também para o Distrito Federal. Falei que existem alíquotas, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que são progressivas. Então, se você tem um X, vai pagar menos imposto. Se você tem um Y, você vai pagar mais imposto. Aqui no estado do Paraná, é uma alíquota fixa de 4% do valor que nós atribuiremos para a herança, ou seja, soma do patrimônio do falecido, nós teremos ali o valor, e desse valor, 4% será aplicado em razão do nosso ITCMD. Aqui no estado do Paraná, nós temos uma previsão de 10% dessa multa, tá? E outra coisa, gente, sobretudo nos procedimentos extrajudiciais, geralmente você faz o lançamento do imposto, tá? Você precisa lançar esse imposto, e enquanto você não lavrar o ato, enquanto você não realizar a escritura pública, não corre encargos de juros de mora, não corre nenhum tipo de encargo, multa, algo nesse sentido, tá? Só que existe a previsão, tá? Professor, quantos casos você teve de pessoas que descumpriram este prazo de 2 meses e não sofreram nenhuma sanção? Quase todos, tá? Quase todos. É um risco, é um risco. Como eu comentei, existe lá a discussão da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. Eu acho que, de fato, essa imposição ela fazia muito sentido antes, hoje não faz tanto sentido assim, mas ela existe. Então, não corram risco, tá? Não corram o risco. E outra coisa, a abertura do procedimento de inventário não é a partilha, tá? Você primeiro faz o pedido de abertura, primeiras declarações, todo um trâmite que nós estudaremos, tá? Então, é um longo caminho, e esse longo caminho necessariamente precisa ser percorrido, perfeito? Eu vou parar a nossa primeira aula por aqui, vou aí iniciar a nossa aula em relação à legitimidade, que nós passaremos a estudar a partir de agora, portanto, nós trabalharemos então a continuação do inventário comum, beleza? Voltamos em breve. Obrigado.